Jesus possa nos inspirar mais uma vez aqui nesta casa abençoada e que todos possamos realmente assimilar em cada palavra que aqui propomos algum tipo de roteiro, algum tipo de elementos inspirativos para até mesmo colocarmos em prática, porque nós vamos falar de caridade, nós vamos falar de amor. E quando nós propomos falar de amor, de caridade, o convite feito pela espiritualidade maior é exatamente para que exercitamos o amor e a caridade no dia a dia. A princípio, vamos fazer juntos rápidas análises conceituais das próprias palavras amor e caridade. Mas antes disso, nós colocamos em nosso roteiro, na realidade são artigos que eu escrevo e eu trouxe um dos artigos para comentar com vocês. Ali nós colocamos exatamente o que nós encontramos nos documentos pesquisados. E muitas vezes nós pesquisamos no Novo Testamento, no Velho Testamento, nos intérpretes destas obras, nos tradutores, nós procuramos ver quem traduziu, em que momento traduziu, onde traduziu, a fim que nós possamos fazer exatamente uma análise e uma inferência desses tradutores, destas obras, sobretudo chamado Velho e Novo Testamento. Eu peguei aqui um trecho para falar de caridade e amor, que foi escrito por Paulo, ou atribuído a Paulo, endereçado aos irmãos cristãos de Corinto, que na época viviam em cisma, viviam em separatividades ideológicas. Uns defendiam o poder de Apolo, outros de Jesus, outros do próprio Paulo, e aí eles iam se dividindo, rachando entre eles. E Paulo, na sua interferência, foi a primeira carta aos Coríntios, dentre outras advertências, ele utiliza esse trecho aqui, que é um verdadeiro poema, convidando todos à observância da caridade, mas em algumas traduções a observância do amor. O que eu peguei, por exemplo, está traduzido por caridade. Vocês conhecem, por exemplo, aquela passagem: ainda que eu falasse, lembram-se, a língua dos anjos ou dos homens, né? E se eu não tivesse caridade, não, seria como um bronze que soa ou como um símbolo que tinha. Então nós estamos vendo aqui a palavra caridade. E logo depois ele coloca: ainda se eu falasse, se eu tivesse o dom da profecia e o conhecimento de todos os mistérios e de todas as ciências, segundo ele, ainda que eu tivesse a fé a ponto de transportar qualquer obstáculo às montanhas, né? Se não tivesse, mais uma vez, caridade, eu nada seria, etc, etc, etc. Então, duas vezes vamos encontrar a palavra caridade nesse verdadeiro poema de Paulo, da sua primeira carta, no versos 13, destinado aos Coríntios. E eu encontrei também uma carta de Pedro nessa pesquisa, que também traz a palavra caridade e em outras traduções a palavra amor. Por exemplo, essa carta de Pedro, que é a primeira que ele escreveu, no 4º capítulo, versos 8, ele diz exatamente, pelo menos dentro do tradutor que eu encontrei: mas sobretudo tende ardente caridade uns para com os outros. Então, caridade uns para com os outros. Continuando: porque a caridade cobre a multidão de pecados. Você não ouviu falar que o amor cobre a multidão de pecados. É questão de tradução. Aí, diante dessa, quase que os tradutores colocam como se uma coisa fosse a outra, o amor fosse a caridade ou a caridade fosse o amor, vamos analisar se isso realmente corresponde dentro da ótica espírita. Será que amor é caridade? Será que a caridade é amor? Significam a mesma coisa? Porque
porque na tradução de alguns tradutores da Bíblia, das cartas de Paulo, de Pedro e outras, eles fazem esse tipo de confusão, eles realmente acham que o que está no hebraico, ou a partir da Vulgata de Jerônimo, está a palavra caridade e não amor. Mas nós ouvimos várias vezes que o amor cobre a multidão de pecados lá com a carta de Pedro. Qual das duas? São iguais? Os termos correspondem? Baseado nisso, então, nós encontramos essa dificuldade de sinônimos. Aí, evidentemente, na condição de espíritas, nós vemos muita conexão entre amor e caridade. Tudo a ver. Amor e caridade. Há uma conexão. Mas em termos de significado, não necessariamente. Então, no meu roteiro aqui, eu coloco exatamente o seguinte: eu fui buscar, por exemplo, você já ouviu falar, evidentemente, do Aurélio Clark de Holanda. Ele é um dicionarista, não é? Um filólogo, um conhecedor profundo das letras, das palavras, dos significados, dos conceitos e das definições também das palavras. E o Aurélio, ele define a palavra amor como um sentimento de dedicação absoluta de um ser para outro. Isso é Aurélio, entre outras definições. Essa ele me chamou a atenção. Um sentimento de dedicação absoluta de um ser para outro. Isso para Aurélio é amor. Perceberam como é que ele conceitua a palavra amor? Dedicação absoluta de uma pessoa para outra, de um ser para outro. Isso para Aurélio é amor. Mas para o espírito Vicente Paulo, amor necessariamente não é exatamente essa entrega integral de um ser para outro. Para Vicente de Paulo Espírito, ele diz que o amor é a lei pela qual Deus governa os mundos. Não tem o mesmo significado. Então tem um outro significado diferente que se dá às pessoas comuns, do próprio amor. Há uma diferença. O amor é a lei pela qual Deus se vale para governar a sua criação, governar os mundos. Isso é amor. Numa definição espírita, numa definição de um espírito que exatamente é o inspirador desta carta, Vicente Paulo. Ok? Aí eu vou buscar o Aurélio novamente para conceituar para nós, ou definir para nós a palavra caridade. Para o Aurélio, a caridade seria um processo, uma dinâmica, um comportamento, uma ação humana de assistência ao próximo, dentre outras definições, um trabalho de benevolência, de bondade, de filantropia, de assistencialismo, uma visão humana, uma visão do Aurélio Clark de Holanda. O Allan Kardec ele não vai por esse caminho ao também definir a palavra caridade. Que para Allan Kardec a palavra caridade não pode se restringir ao assistencialismo. A palavra caridade é extremamente muito mais abrangente, como ele diz aqui, porque ele envolve, ele abrange, como o próprio Kardec diz, todas as relações nossas com o nosso semelhante. Quando fala todas as relações nossas com o nosso semelhante, são todas as nossas ações em relação ao outro. Então, todas as relações em relação ao outro não é só o assistencialismo, não é só a filantropia. Abrange muito mais comportamento de um para com o outro que simplesmente estar dando coisas. Isso o Allan Kardec. Então, dentro dessas nossas palavras iniciais, ele diz o seguinte: caridade para o Aurélio, para nós, a caridade é um ato de doação total para com todos os nossos semelhantes, Allan Kardec. E esse entendimento está lá também com a palavra amor, no que Aurélio disse no primeiro momento que eu disse o que é o amor. Ou seja, aquela doação de uma pessoa para outra. O que é amor para Aurélio é caridade para Allan Kardec. Perceberam? Eu não sei se eu fui claro aqui para tentarmos falar sobre o manto do amor e da caridade, porque nós temos que começar a definir o que é uma coisa da outra. Né? Então, nós temos as nossas definições. Voltando ao Paulo, antes de ir ao Paulo, eu me lembrei agora da terceira parte do Livro dos Espíritos, em que o Allan Kardec, dentre
os capítulos que ele coloca na terceira parte, um deles ele intitulou exatamente da lei de justiça, de amor e de caridade. No próprio título, vamos observar que há diferença entre uma coisa e outra na análise feita pelos Espíritos no livro dos Espíritos. Quando vai se falar de amor, justiça e caridade, há uma diferença que os próprios Espíritos já colocaram com Vicente de Paulo em relação à própria palavra amor como sendo essa lei do qual Deus se vale para reger toda a sua obra. Não é? Então, voltando aqui, diz os Espíritos que a caridade, nesse capítulo, na terceira parte, justiça, amor e caridade, e que a caridade resume todos os deveres, aí voltando à questão da caridade, resume os nossos deveres, as nossas obrigações para conosco e as nossas obrigações para com os nossos semelhantes. Então, vendo que o Allan Kardec analisa a caridade é exatamente esse envolvimento que abrange muito mais do que um trabalho assistencial, mas todo esse processo, esse dever, essas nossas obrigações para com o nosso semelhante. E dentro desse aprofundamento dado pelos Espíritos, nós vamos ter realmente uma visão um pouco diferente do que amar e do que é trabalhar a caridade nesse exercício de crescimento espiritual por essas duas vias, ou por uma via. Talvez sim, talvez não. Vamos tentar explicar, porque se eu amo, eu posso dizer que eu também estou agindo com caridade. E se eu estou agindo com caridade, será que eu estou amando? E que caridade é essa? Seria o assistencialismo? Ou seria esse envolvimento mais global diante de um dever que eu tenho para com o meu semelhante, que é muito maior do que simplesmente uma filantropia? É um trabalho de relação entre pessoas, de inter-relação entre pessoas. E não se define pessoas como sendo pessoas que estejam longe de mim, mas sobretudo e principalmente pessoas que estejam mais próximas de mim. E essas pessoas que estejam mais próximas de mim, necessariamente, nós chamamos de família. Vivem em nosso mesmo teto familiar, em nosso grupo familiar. Então, necessariamente, dentro do processo que abarca o conceito de caridade, é esse exercício dentro de uma correspondência de dever integral diante da minha consciência e diante da consciência daquele que está mais próximo de mim. Que a caridade começa em casa, nesse sentido bem mais amplo do que simplesmente dar coisas que devem ser feitas. A gente não pode deixar de dar, porque tem muita gente passando fome, a gente não pode deixar de dar comida para quem está com fome, mas ainda são coisas, porque você dá coisas sem se doar, ainda são coisas e não passarão além do limite de coisas, e coisas às vezes nem tiram fome. Embora, aparentemente, um feijão e arroz pode tirar fome. Mas às vezes a fome da pessoa é muito maior do que uma fome do estômago. É uma fome do carinho, do abraço, um aperto de mão, uma palavra amiga, de um apoio moral, de uma assistência psicológica, etc. Pode tomar muito mais do que simplesmente dar coisa. Então a caridade, como Allan Kardec bem define, ela é muito mais ampla do que simplesmente um trabalho assistencialista. O Paulo, ele enviou uma carta, também dentre outros, aos romanos. E nessa carta, em 3 palavras, ele realmente tenta explicar esse processo comportamental na área da caridade, mostrando que a caridade verdadeiramente é uma profunda visão que nós devemos ter da relação que temos com o próximo, a necessidade que temos de conviver com o próximo e, ao conviver com o próximo, permitir que o próximo conviva também conosco. Não adianta eu conviver com ele e bloquear a possibilidade de ele conviver comigo. Esse processo de inter-relação, o Paulo diz para os romanos, de que neste mundo ninguém vive só para si. Então ele nos chama a atenção, já os romanos, cristãos romanos, ou de Roma, que você viver na terra, pensando só em você, pensando só em seus problemas, em seus particularismos, você não vai ter chance, nem vai dar chance para você próprio de exercitar tanto o amor como a caridade, sobretudo no entendimento espírita de amor, sendo esse halo divino do qual Deus se vale nas suas leis para reger os mundos, e a caridade numa visão mais abrangente de o meu dever, as minhas obrigações diante do meu semelhante. Seja o meu semelhante, qual seja o meu semelhante, em qualquer nacionalidade que meu semelhante esteja vivendo, em qualquer dimensão que ele esteja, aqui encarnado ou desencarnado. Porque há também semelhantes encarnados que são muito maltratados nas casas espíritas. Eu digo maltratados com, às vezes, tipo de trabalhos que lembram, às vezes,
um tratamento injusto de violência, até de expulsão, do que tentar trazer esse espírito para o despertamento de consciência. Então, até o tratamento espiritual que se deve dar a esses nossos irmãos desencarnados tem que ser com essa abrangência de um dever, do exercício do amor e da caridade, do respeito. Por mais rebelde que ele seja, por mais terrivelmente esteja no ódio mergulhado nele contra nós devemos estar a favor de Deus e a favor dele. E o a favor dele é não querer o mal, embora ele nos queira o mal, e nunca retribuir com o mal. Essas expulsões que a gente acha que está fazendo, que ele vai, ou então amarrações que se fazem em outras religiões, isso não resolve. Essa pendência de inimizades, essa pendência de perseguições de espíritos com encarnados, e até às vezes de encarnados para encarnados, e às vezes também, não raro, de encarnado para desencarnado, fica tão ligado ao desencarnado que se torna uma obsessão encarnada, perturbando o desencarnado, sobretudo parente recém-desencarnado. Que nós vamos citando que não deixamos se libertar dessas imposições da vida material. Voltando à questão do que ninguém vive só para si, como Paulo, Deus, ele nos fez, como já dizia antigamente, como seres sociais. Então nós vivemos como seres sociais em sociedade. Ninguém em sociedade pode viver sozinho, porque um depende do outro. E nessa dependência, é claro que nós nunca vamos progredir, nunca vamos crescer, nunca vamos avançar, não vamos caminhar, se nós pensarmos em evoluirmos sem necessidade do próximo. Porque o meu próximo, seja lá quem for, até desencarnado como você tem aqui, ele sempre tem alguma coisa para me oferecer, para me ofertar, para me ensinar. Cada um de vocês tem um talento que eu não tenho. Cada um de vocês tem muita coisa para me ensinar. Qualquer um de vocês tem muita coisa para me ensinar. Como o pouco que eu tenho também para ensinar aquilo que eu tenho como talento e alguém não tem. E nesse processo de intercâmbio, já que nós vivemos em sociedade, nessa troca, nessa correspondência, é que nós vamos exercitando a caridade. Porque eu vou ter humildade de aprender com aquele do qual, às vezes, eu sou tão orgulhoso, acho que sei mais do que ele, e que ele tenha que aprender só comigo. Não, nós sempre estamos aprendendo com os outros. Sempre, em todos os momentos, nós estamos aprendendo com alguém. Porque nós somos seres sociais. Porque nós vivemos em sociedade. Não adianta eu levantar assim o meu queixo, olhar as pessoas de cima para baixo, como se eu não precisasse dela em nada. Eu, mais cedo ou mais tarde, vou precisar dela. Não tenha dúvida disso. Isso é da vida. Como disse o Paulo, ninguém vive só para si. Lembrando aos romanos, aquela soberba dos romanos, mesmo os cristãos, mas mesmo assim cristão sem humildade. O Paulo tinha essa dificuldade também de tentar chamar as pessoas para o Cristo verdadeiro, não para os deuses criados como Apolo e outros que eles criaram, mas ele chamava as pessoas para o Cristo, nem para ele próprio, que era endeusado. Paulo era como um Deus para alguns cristãos de algumas igrejas que ele fundou, mas ele desconstruía essa ideia. Esqueçam de mim, lembram do Cristo, eu não sou nada. Então, dentro dessa relação até do Paulo com as primeiras comunidades, nós vamos ver como ele se desapegou dessa soberba de saber mais dos outros e colocava na condição de igual, para poder ter as pessoas ao seu lado. Né? É a humildade que nós não temos. E humildade é caridade. Nós não somos humildes ainda. Mas eu sempre falo para as pessoas que eu convivo, com minha esposa também, eu não sou humilde, mas eu posso ter atitude de humildade. Embora eu não seja humilde, mas em muitos momentos eu posso ter atitude de humildade. E tendo várias atitudes de humildade, daqui a pouco incorpora em minha personalidade a humildade. Né? Mas eu também não eu sou humilde, porque a pessoa que diz que é humilde não é, já a princípio já não é. Porque ela já se coloca numa condição de querer ser mais que os outros, no sentido de ser muito humilde. Né? Bom, voltando aqui à questão dessa vida social, que nós não podemos viver sozinho, porque nós não vamos evoluir sozinho, dificilmente. Eu preciso do talento, das faculdades, das inteligências das pessoas, e esse contato com os outros estabelece a necessidade desse contato a não ficar isolado. Eu me isolando das pessoas, das famílias, dos grupos, segundo Allan Kardec, isso está na questão também do Livro dos Espíritos, quando ele analisa justiça, amor e caridade, nós vamos nos estiolando, a palavra estiolar, nós vamos enfraquecendo. E o pior que o enfraquecer é o embrutecimento. Nós vamos criando em nós uma casca muito dura, né? Uma casca bruta,
em que não estabelece uma possibilidade de deixar mais flexível o meu coração, que seria, na metáfora, os meus sentimentos em relação ao próximo. Então, quando eu estou embrutecido, eu sequer vou dar chance ao meu coração a espraiar o sentimento de amor, que exigirá de mim a humildade. Porque o exercício do amor necessariamente acaba sendo um exercício de humildade. Porque você está se doando, você está esquecendo-se de si mesmo, para se envolver com os que vivem problemas maiores do que o seu. E evidentemente você não se embrutece no momento em que você não se afasta daquilo, em que você se apresenta, em que você realmente se coloca na condição de mãos estendidas, coração aberto e também com a consciência absolutamente livre para poder, dentro dessa liberdade de consciência, aceitar o que ela pensa e aos poucos fazer com que, quem sabe, moldar um pouco dos seus princípios que possa ajudar as pessoas a sair do seu sofrimento. Bom, aí eu coloco aqui no meu roteiro, mas eis porque fora da caridade não há salvação. Não foi Kardec que usou essa frase? Ele, quando usou fora da caridade não há salvação, ele não usou inclusive a palavra fora do Espiritismo, está lá no Evangelho, fora da igreja, fora do amor, ele fala fora da caridade. E essa fora da caridade é uma consequência de um princípio que nós estamos falando desde o início. Fora da caridade é o princípio dessa igualdade diante dessa lei macro do qual Deus regula todas as suas obras. Essa lei estabelece um princípio de igualdade entre nós. Ninguém é mais do que ninguém. Até os espíritos puros que não precisam mais reencarnar, eles não se consideram nessas condições. Tanto é verdade que há mais de 4,5 bilhões de anos Jesus esteve conosco, criando a Terra, formando a Terra e não nos abandonou até hoje. O que prova que o espírito, quanto mais puro, mais ele procura trazer para si, para próximo de si, as criaturas que estão na retaguarda. Então, considerando esse princípio de igualdade, ou seja, que fora da caridade não há salvação, é uma consequência desse princípio de igualdade perante um Criador, evidentemente, com isso, nos vendo como iguais, eu tenho maior liberdade de pensar, eu tenho maior liberdade de agir, eu tenho maior liberdade de falar meu sentimento, meu sofrimento, com respeito, para aprender e para ensinar. Então são princípios. Quando eu me coloco realmente como iguais, quando eu falo, por exemplo, Pai Nosso que estás nos céus, não fazemos isso, é uma prece que o Cristo, e por tradição nós usamos, ensinou a Deus humano. Esse Pai Nosso que estás nos céus, quando Cristo nomeia Deus, o Criador, como Pai, ele já nos convida, é um convite muito forte para nos vermos como, nos sentirmos como irmãos. Porque se eu nomeio Deus como Pai nosso, eu já necessariamente me coloco como irmãos de todos. A prece nos convida a isso. E esse princípio de fraternidade, dentro da liberdade de consciência do qual eu posso expressar os meus sentimentos, as minhas ideias, e também ter liberdade e dar liberdade para que alguém me ensine o que pensa, o que não pensa, por que pensa, por que não pensa, é que nós vamos crescendo. É que nós vamos aprendendo pela caridade, pelo amor, a sair desses aguilhões que ainda nos fazem sofrer em função de um fardo pesado que nos faz chorar muito, que é o egoísmo. Tudo aquilo que nos faz sofrer, chorar e sequer caminhar está ligado ao egoísmo. Porque o egoísmo é a mãe de todos os males da sociedade. O egoísmo nele está enraizado todas as nossas tragédias pessoais, todas as nossas quedas espirituais. Agora é muito difícil sair do estado do egoísmo, esse fardo pesado que nos leva cada vez mais para baixo, porque é fardo. Fardo pesa. E Jesus nos fala de um fardo leve. Lembram-se? Quando Jesus disse para que fôssemos ao coração dele e que o fardo dele era leve, porque o jugo dele era suave. Então é isso, nós tentarmos aos poucos, isso não é do dia para a noite, num piscar de olhos, com uma leitura ou com várias leituras, nós vamos exercitar. Isso é muito difícil. É o dia a dia que vamos nos burilando. O burilar é aquela pedra bruta que você não vê a beleza e o valor daquele minério, e de repente é lapidado nas pedras mais duras e mais poderosas para poder mostrar a sua beleza e sua reluzência. E isso vem a cada um de nós através de tormentos, de dores,
tragédias pessoais, às vezes fortes, doenças físicas, doenças de ordem mental. São os processos buriladores para nos tornar mais humildes, porque ninguém aqui está isento disso não. Ninguém aqui tem privilégio, nem carteirinha de anjo para dizer, não, eu estou isento disso. Nenhum ser humano na Terra é tratado com o chamado tratamento de exceção ante as leis de Deus. Não existe isso. Mas voltando sobre essa questão do amor, essas regras, né, que são concedidas e obedecidas, faz com que nos tratemos como irmãos, como eu disse até agora. Eu coloco aqui, o amor é a força que rege o universo, de São Paulo. Correto? Ele falou isso. O amor é exatamente essa força divina, a força do Criador, que rege todo o universo. O Chico Xavier, de uma forma extremamente simples, porque tudo que é profundo em nome de Jesus é simples, tá? Mas paradoxalmente, tudo que é simples em nome de Jesus também é profundo. É fazer exatamente a conjugação entre a profundidade e a simplicidade. Porque Chico Xavier foi extremamente simples, mas foi extremamente profundo também, né? E ao mesmo tempo ele foi bastante profundo, mas também extremamente simples, né? Nessa relação difícil de ser entendido, mas ele conseguiu viver isso para nós. Ele dizia que Deus, a palavra dele, é a alma de Deus. Melhor, o amor é a alma de Deus. Então, o Chico Xavier ele criou um sinônimo maravilhoso para o amor, dizendo que o amor é a alma divina, é a alma de Deus, é o halo que envolve-nos a todas as criaturas. E o João Evangelista, vocês conhecem bem a frase contida no seu Evangelho, quando ele diz que Deus é amor. Então ele sintetizou, né, que Deus é amor. Se Deus realmente, ou se o amor é essa força que rege o universo, ou como Chico, que o amor é a alma de Deus, ou como o próprio João Evangelista, que Deus é amor, será que nós conseguiríamos alcançar em plenitude, ou não em plenitude, pelo menos termos capacidade de entender o amor pela prática, no exercício, na experiência, na vivência do dia a dia? Será que eu posso dizer que eu já amei algum dia na vida, ou que eu não amei? Ou em que momento eu amei, e quando eu vou amar? Porque às vezes até os conceitos das próprias palavras nos deixam sem saber se eu estou amando, se eu não estou amando, o que é verdadeiramente o amor, como o Chico disse, que se ele tivesse autoridade suficiente para colocar uma frase nos portões de todas as cidades do mundo, e se Deus concedesse a ele essa autoridade, ele colocava exatamente essa frase, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. No caso ele cita Jesus, o amor que Jesus amou. Então o amor é isso que nós estamos analisando. Mas existem aqueles que conseguem, de alguma forma, fazer com que o amor esteja muito imbrincado à própria caridade. E eu digo sempre, quando posso e escrevo, de que a caridade é amor em exercício, ou seja, a caridade é o amor materializado nas atitudes, nas doações. Então a própria caridade é o amor em ação. Aí eu já consigo fazer uma síntese. Em vez de deixar dois conceitos, fazemos um, dizendo que a caridade é o amor em ação. Não é? Os Espíritos dizem isso. Não é? Bom, diante dessa realidade falada, em função do tempo que urge também, e eu tenho que ser caridoso em respeito ao tempo, eu vou tentar lembrar alguns nomes. Eu digo tentar porque eu tenho um roteiro, eu tenho obrigação de saber o que eu estou lendo, mas que conseguiram materializar esse amor pela caridade, pelo exercício da filantropia, do assistencialismo. Deixaram obras homéricas, monumentais para nós, e alguns que vocês, ou a maioria talvez, quase todos nem conheçam, mas que deixaram para nós verdadeiros exemplos, e um dia pode ser que conheçam. Coloco no meu artigo, eu fui buscar lá na Escócia do século XIX, David Livingstone. Tem uma cidade muito importante na África do Sul, em homenagem a Livingstone, que saiu da Europa para conhecer todas as áreas sofridas e misérrimas da África do século XIX. Ele rodou por toda a África, mas ele era nada mais nada menos do que um grande contista, um grande literato. Tinha o seu nome
de projeção internacional, à época, ao lado e ao mesmo lado, com o mesmo poder de persuasão, de conhecimento no campo da literatura, por exemplo, era para e para, os dois tinham os mesmos poderes de persuasão na área da literatura. Ele era contista, mas ele achou que aquilo não estava preenchendo sua vida como famoso na Escócia e sobretudo em Londres e na Grã-Bretanha como um todo. Sai para a África, viveu, morreu na África, inclusive. Ele desencarnou de malária na África, depois vivia muito tempo com os africanos, mas a ideia dele era levar em nome do amor e da caridade a mensagem de Jesus, a maneira em que ele pudesse levar aos nativos a mensagem de Jesus. Qualquer um poderia desistir, ainda mais ele, um literato que dominava as letras, que na sonoridade daquilo que ele escrevia fazia dele um dos mais famosos contistas, mas ele achou que isso realmente fazia, eu vou levar Jesus para os africanos, e fez isso. Então ele pregava ou em inglês ou em escocês, e os africanos que não conheciam nada da língua entendiam a mensagem. Eles conseguiam perceber o que David Livingstone levava para eles. Isso é renúncia, isso é amor, isso é caridade, que é o amor em ação. Aí eu lembro de uma outra figura, que essa talvez vocês já conheçam um pouco, chama-se Florence Nightingale. Ela é conhecida como a Dama da Lâmpada. A Nightingale era uma mulher, uma senhorita muito rica e famosa entre os ingleses, mas ela não aceitou viver sob o impacto do fausto da riqueza inglesa nos tempos vitorianos, e ela resolveu renunciar a toda a riqueza lá da vida de Londres, todos os bens e toda a fama que a sua família traziam para ela também, para conhecer um front, um cenário de guerra. Florence Nightingale, ela sai como jovenzinha com uma turma de pessoas que gostavam dos seus ideais para exatamente chegar num campo de batalha, numa guerra que ocorria, e ocorreu historicamente entre 1853 até 1856, um ano antes do Espiritismo surgir, essa guerra terminou. E ela foi exatamente, como eu disse, nesse palco de morticínio, de violência entre pessoas, uma jovem bonita, uma jovem rica, uma jovem da altíssima aristocracia inglesa. Ela sai para conhecer a guerra. Deu na cabeça dela que ela queria conhecer a guerra e os perigos que envolviam isso. Então ela foi com a sua turma para montar tendas. Essa guerra na Crimeia ocorreu com as pretensões expansionistas que estão ocorrendo atualmente, inclusive, da Rússia em relação à direção da Europa. Isso lá na região dos Balcãs, no sul da Ucrânia atual, fica a Crimeia. E, na realidade, o que aconteceu foi o seguinte: ela, para poder fazer o que ela queria fazer, que era ajudar as vítimas daquela guerra, ela só podia sair buscar as vítimas da guerra durante a noite. E ela utilizava um lampião para que, num cenário de guerra, ela encontrasse as vítimas, gemendo num ou outro campo, lá nesse cenário trágico em que homens matavam homens. E ela, encontrando as pessoas, levava o grupo que estava com ela para as suas tendas, para, nos primeiros socorros, propor os primeiros medicamentos. E com isso, ela deixou um exemplo extraordinário para nós, primeiro porque as vítimas que ela recolhia, ela não estava preocupada em saber se era russo, se eram italiano. A Itália não existia na época, mas era Piemonte e Sardenha. A Itália veio existir em 1870. Mas na região da Itália, aqueles italianos daquela época, e também os franceses, os ingleses, ela não queria saber quem era quem, se inglês, se francês, se italiano, se austríaco ou se russo. Era um ser humano para ela. Ela pegava, resgatava e levava para as suas tendas montadas nesse cenário de guerra. Ela criou a primeira escola de enfermagem do mundo conhecido, e ela serviu de inspiração a Florence Nightingale para um suíço empresário muito rico também, que vivia exploração de terras na Itália, em Gênova. Itália, que eu digo que era Piemonte, Sardenha, mas em Gênova. Então ele vivia de exploração de terra, um empresário. E esse empresário ficou sabendo das façanhas de Florence Nightingale. Esse empresário, de nome Jean-Henri Dunant, ele, certo dia, foi resolver uma pendência dos seus negócios com Napoleão III, que era o imperador da França,
e que nesse instante, em 1859, 3 anos depois da Guerra da Crimeia, estava na França comandando os seus soldados franceses, defendendo os interesses italianos contra os interesses austríacos que estavam invadindo partes importantes da Itália. E, evidentemente, ele foi ter essa reunião com o imperador, ele era muito rico, muito importante, tinha esses contatos nessa relação com essa alta cúpula da administração. Então, e ele foi ter esse contato e tal, etc., e ele ouviu falar que estava exatamente em guerra, nesse caso, europeus, austríacos com interesse contra os italianos. E aí, ele ficou sabendo disso e queria conhecer o que a Florence Nightingale conheceu como cenário de guerra. Aí ele foi conhecer também no campo de batalha, no front, exatamente no cenário de guerra, o que era uma guerra. Ele foi exatamente conhecer uma batalha. Estava ocorrendo a Batalha de Solferino. E ao ver exatamente o que ele viu na Batalha de Solferino, em loco, ele que era um homem rico, empresário de sucesso, ele ficou totalmente alucinado, ele não sabia o que fazer nem para onde ir, mas como lembrou de Florence Nightingale, inspirado nela, ele começou a providenciar os primeiros socorros também. Naquele momento, 1859, lá na Batalha de Solferino, naquela região italiana, ele começou realmente a tratar das vítimas daquela batalha, daquela guerra. Dali, 3 anos depois, 1862, ele resolveu, de tudo aquilo que ele experimentou num cenário de guerra, escrever um livro. E nesse livro ele intitulou O Souvenir de Solferino. E nesse livro, o que ele faz? Na realidade, nesse livro ele propõe, dentre outras propostas extraordinariamente cristã, amorosa, caridosa, a formação de grupos que ele chama de grupos nacionais para auxílio, para socorro, para ajuda, para apoio de todas as pessoas feridas em situações de guerra. Então, uma proposição num livro para que você possa ajudar as vítimas de uma guerra. Ele queria materializar exatamente essa ideia de exercitar o Evangelho, a maneira dos seus potenciais, então, propondo grupos nacionais de apoio às vítimas de guerra. Lembrando que, tanto quanto Nightingale, ele não estava preocupado se estava ajudando o italiano ou austríaco, estava ajudando o ser humano. Ele queria ajudar um ser humano, não se via inimigo nessa situação, se via o homem sofrendo nessas situações. E logo no ano seguinte, em 1863, baseado no próprio livro O Souvenir de Solferino, ele propõe, como está proposto no próprio livro, a criação de uma organização aí sim internacional que permitisse não somente melhorar, mas dar todo o socorro de condições de vida para todas as vítimas, auxiliando todas as vítimas de guerra. Que instituição acabou surgindo em 1863, baseada na experiência dele na Batalha de Solferino? Cruz Vermelha Internacional, que nós conhecemos até hoje. Então, a Cruz Vermelha Internacional veio de uma experiência de alguém que materializou o amor pela caridade, preocupado com a dor daquelas vítimas de guerra, independentemente de que país eram essas vítimas. E essa proposta que ele fez, a criação da Cruz Vermelha Internacional, foi consagrada exatamente numa convenção internacional, que foi a Convenção de Genebra. E ele morreu pobre, ele era muito rico, deu tudo que ele tinha para esse objetivo, para esse projeto. Ele morreu no asilo, ele morreu esquecido praticamente do mundo, isolado, numa vila suíça. Eu me lembro de uma das suas histórias, do levantamento que eu fiz sobre a vida de Henrique Dunant. Um jornalista inglês, certa vez visitando o estado precário dos asilos lá da Suíça, ele encontrou num campo Jean-Henrique Dunant e deu um grito de susto quando diante do seu nome, e esse Jean-Henrique Dunant, ele não acreditou. O homem morrendo na mais absoluta pobreza, mas ele foi o homem um dos mais ricos nesse campo, deixando para nós, no exemplo de amor e caridade, uma Cruz Vermelha Internacional. Não é? Então, são esses exemplos que vocês já ouviram falar de uma Helen Keller, que nasceu cega, que nasceu surda, jamais falaria, porque se nunca ouviu um som, jamais viria também. E um dia ela falou graças a um anjo que ajudou a vida inteira, a Anne Sullivan. E ela se tornou uma pessoa tão poderosa em nome desse amor, em nome da caridade, em que ela, nas palestras que fazia, porque um dia ela falou, né?
Nunca poderia uma pessoa nas condições que ela falar. E Sullivan inventou uma técnica doutoral em que permitiu que ela falasse. E ela conseguia fazer palestras, mesmo cega, que nasceu absolutamente surda, veio a falar. E ela, nas suas palestras, no que ela escrevia, ela dizia que nós somos potencialmente limitados quando nós amamos a vida. Como Alexis Carrel, que era um médico que ganhou um prêmio Nobel, em função dele ter inventado uma técnica de sutura de veias, de vasos sanguíneos, ele dizia que o importante não é você acrescentar anos à sua vida, mas vida aos seus anos. E um outro, Benjamin, alemão também, Breckel, esse alemão, ele parafraseando o Alex Carrel, ele dizia que o importante não é você acrescentar dias à sua vida, mas vida aos seus dias, que é mais ou menos parafraseando de anos para dias. Você quer acrescentar vida aos dias vividos. Não adianta você não viver mais um dia. Viveu? Às vezes sobreviveu, e muito mal. Viver é isso, é ter essa sensibilidade diante do outro, como disse o Paulo. Ninguém vive só para si. Somos seres sociais, nós precisamos uns dos outros. Somos espíritas, precisamos dos católicos precisamos também de nós, dos evangélicos que precisam dos católicos, que precisam dos espíritas, que precisam dos muçulmanos. Nós precisamos uns dos outros. Não podemos nos isolar, senão vamos nos embrutecer. Não vamos experimentar o amor. E, evidentemente, não experimentar o amor, nós estaremos jogando por terra a possibilidade de fazer com que o grande, em homenagem a Albert Schweitzer, o grande também ganhador do Nobel da paz de 1952, o grande, eu digo, o maior homem ético do século XX, Schweitzer, mas em homenagem a Schweitzer, o Gandhi usou uma frase muito comum para a questão do amor. O Gandhi, inspirado em Schweitzer, dizia que o homem, quando ele consegue, na sua plenitude, na qualidade do amor, amar o próximo, ele sozinho consegue neutralizar o ódio de milhões de homens, sozinho. Quando nós amamos, neutralizamos o ódio de milhões. Veja o poder do amor. Por isso que eu falei, a dificuldade, será que nós amamos? Como nós amamos? Porque se o amor tem o poder de neutralizar ódios, será que eu amo? Em que momento eu estou neutralizando o ódio das pessoas que estão até próximas de nós? Então, baseado nisso, o próprio Schweitzer, porque o Gandhi mostrou essa possibilidade, vocês sabem da vida dele, ele conseguiu libertar do tacão do Império Britânico 600 milhões de hindus sem permitir o uso de qualquer tipo de violência. A filosofia da não violência pelo amor, libertando 600 milhões de almas do jugo do tacão do Império Britânico. Ele provou para a gente que é possível. Pelo amor. Pelo amor. E o Schweitzer foi por esse caminho também, porque o Schweitzer ele era evangélico, ele era pastor evangélico alemão, nasceu na Alsácia-Lorena. E o Schweitzer, ele não estava satisfeito em apenas pregar o evangelho. Ele resolveu ir conhecer parte da África, e foi conhecer um povo belga no centro africano, e ele viu tantas dificuldades, tanto sofrimento, tanta dor dos negros naquela área, que ele retorna e vai fazer um curso de medicina. Ele que já era filósofo, já era professor de filosofia, era teólogo, o maior executor das obras de Johann Sebastian Bach, foi ele considerado o maior baquiano da história humana. Ele era construtor de órgãos, o maior, era músico também, executor das obras de Bach, de Wagner. E não era qualquer uma pessoa de extremo poder também, de fama. Mas ele renunciou a tudo isso, fez a medicina e foi para Lambaréné, exatamente na África, para viver e construir uma colônia, construir um hospital e viver com dignidade o mais pleno amor, do qual o Gandhi, referindo-se a ele exatamente sobre o potencial do amor, neutralizando o ódio de outros seres humanos. E ele construiu exatamente esse hospital e veio a falecer também exatamente em Lambaréné na década de 60. Bom, de qualquer forma, eu termino praticamente, porque o nosso tempo está terminando, com uma outra figura exponencial na história daqueles que materializaram o amor pela caridade. Agnes é o nome desse personagem, ou dessa personagem. E um determinado dia em que ela saiu da Albânia e foi para a Índia, ela um dia, numa Semana Santa, resolveu tentar conhecer um pouco da cultura indiana, ou hindu. E aí ela pegou um trem, né, e ao pegar um trem, ela desceu em algumas estações, pegando outros trens, para conhecer um pouco da cultura, e viu aquelas situações de discriminações entre os pais, entre as classes sociais, viu muita miséria, muita dificuldade. E
ela viu tanta miséria que nos dias que ela foi conhecer aquele país que a albergou, que a abraçou, que a recebeu, ela resolveu ir para o seu oratório, que ela seguiu uma ordem religiosa católica, e ela foi para o seu oratório naquela Semana Santa, e naquele oratório, quando ela começou a orar, numa quinta-feira, que foi quando Cristo foi ao Gólgota, ela teve um insight, ela teve uma iluminação, ela viu na sua iluminação a cruz e as duas palavras tenho sede. E ela queria interpretar aquela sua inspiração. Exatamente naquela quinta-feira santa, ela disse: meu Deus do céu, exatamente há 2000 anos, Jesus pediu água, eu tenho sede. E o malvado, palavras dela, dos seus biógrafos, né, teria dado vinagre. E eu pergunto, quem é que deu essa água do qual Cristo pediu quando da cruz? Até hoje ninguém deu, eu vou dar essa água. E nessa inspiração nasceu Madre Teresa de Calcutá, da jovenzinha Agnes, saído da Albânia, surge para o mundo, elevando as mais altas estaturas da vida humana com a maior dignidade, um ser humano que passamos a conhecer exatamente como Madre Teresa de Calcutá, e do qual ela sai de uma compatibilidade, de uma ligação mais hierárquica da sua ordem religiosa, e criou uma ordem com características culturais da própria Índia, vestindo seu sari e realmente vivendo aquilo que ela começou a acreditar, porque naquele dia que ela teve inspiração, naquele vagão do qual ela esteve de retorno para o seu oratório, 6 pessoas tinham morrido asfixiadas, 6 pessoas tinham morrido por falta de higiene e por falta de saúde absoluta. Então ela viu tanta miséria ali, e ela realmente dali transfere-se para Calcutá. Em Calcutá, agora Madre Teresa de Calcutá, ela tinha 1 milhão e 100 mil pessoas vivendo ali. Mas 100 mil pessoas leprosas viviam sem nenhum tratamento. E ela resolveu fazer o tratamento e foi criticada por um e por outro. E numa dessas críticas, do qual ela amorosamente procurou rebater de forma amorosa, disse para o seu contestador, porque o contestador: mas você pensa que vai salvar o mundo? Baixinha que ela era, né? Criando essa nova ordem, você não vai conseguir, são 100 mil leprosos nessas ruas aqui. Aí ela disse: eu posso não tirar os 100 mil leprosos das ruas de Calcutá, mas eu pretendo amar. Lembra-se do amor de Gandhi, do amor de Shivaji? Eu pretendo amar, eu quero amar, eu preciso amar. E mais, se ao invés de você criticar de que eu não vou conseguir tirar essa miséria social dos leprosos de Calcutá, ao invés de me criticar, me ajudar a tirar mais um leproso, nós teremos 2 leprosos a menos nas ruas de Calcutá. Ela era assim. Ela se elevou de uma forma tão, como eu disse, alta aos nossos olhos, que ela também foi laureada com o Prêmio Nobel da Paz em 1979. E quando ela lá chegou, naquele banquete, né, naquela comemoração, que as pessoas aplaudem, a academia que criou esse prêmio, laureando as pessoas que se destacam numa ou noutra área, ela renunciou, ela declinou toda aquela premiação, alguma coisa em torno de talvez um pouco mais, um pouco menos, 250 mil dólares, alguma coisa mais disso, hoje um pouco mais, mas ela disse: não quero esse dinheiro, eu gostaria que vocês acadêmicos transformassem ou convertessem esse dinheiro em comida, em remédio, em roupa para os meus paias de Calcutá. Isso é histórico, né? Isso aconteceu agora em 1979. E termino aqui com, e não poderia deixar de terminar com Chico Xavier, porque nós estamos falando de amor, nós estamos falando de caridade, nós estamos falando da materialidade do amor pela caridade. Eu acho que nós temos um exemplo próximo de nós aqui no centro brasileiro. Tivemos na figura da maior antena paranormal, o maior médium da história, igualando-se aos grandes médiuns dos tempos apostólicos, como os próprios apóstolos. Ele, Francisco Cândido Xavier, que dedicou uma vida, mais de 70 anos de trabalho ao próximo através da mediunidade, pela psicografia das obras que por si, pela sua mediunidade, passaram, que foram revertidas, todas elas, em recursos financeiros para as obras assistenciais, para auxílio às crianças, aos velhos e outros trabalhos assistenciais, e das milhões de obras vendidas, frutos do seu trabalho psicográfico, ele nunca recebeu e nunca se permitiu receber qualquer tipo de lucro, um centavo que fosse das obras ou dos lucros oferidos das obras por ele obtidas.
Eu fico por aqui porque a proposta é essa, o tempo que foi me dado. Que nós possamos todos, nesta noite, neste dia de hoje, ao lembrar do próprio Vicente de Paulo, que nos fala de que o amor é exatamente a lei pelo qual Deus rege o universo, que Ele possa reger as nossas vidas. Não vamos ser um Vicente de Paulo, nós não seremos um Francisco de Assis, somos nós que vivemos em sociedade, que precisamos uns dos outros, que temos que estar com as mãos estendidas para dar e receber também. E assim, com certeza, lograremos ou conquistaremos, absoluta certeza eu tenho, a grande vitória sobre nós, porque a maior vitória que nós devemos ter é sobre os nossos defeitos, sobre as nossas incorreções, sobre as nossas coisas incorretas, e aí chegar num mundo espiritual laureado, não com aplausos, mas laureado com aqueles amigos e parentes que vão nos receber esse parabéns. Você conseguiu vencer todas as tentações do qual a terra desvia as atenções das pessoas para o egoísmo, porque a caridade nos desvia